Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 8, amém? Hoje nós estamos encerrando essa campanha do Purim, né? Esses 7 domingos, e hoje nós vamos transformar panos de saco em trajes reais, amém? Glória a Deus! Está muito fraco, glória a Deus! Então o Senhor vai tirar as nossas vestes de vergonha, de luto, de tristeza, e vai colocar vestes novas, vestes reais, vestes de honra. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer com que no lugar da nossa vergonha nós tenhamos a dupla honra. Fala assim, dupla honra. Amém? Esther capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que era ele o seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Agora versículo 15 e 16. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Versículo 16, você pode ler todo mundo junto em voz alta? Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Mais uma vez, fala, para o povo de Deus haverá felicidade, alegria, júbilo e honra. Em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigada por esse tempo que nós temos aqui, começando essa semana, consagrando ao Senhor as nossas vidas, consagrando tudo aquilo que vamos ter como decisões que vamos tomar, todos os assuntos. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração no teu altar e declarar que o lugar onde a gente foi envergonhado, a gente foi humilhado, a gente foi, Senhor, colocado em desonra. Que hoje, através desta palavra, possamos receber essa mudança de sorte. O Pur se transformando em Purim, aonde haverá alegria, regozijo, júbilo e honra para todo o teu povo. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Obrigado pela cura e poder estar neste altar e trazer a tua palavra. Me use toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nós te entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala, para nós haverá alegria, regozijo, júbilo e honra. Guarde isso no teu coração. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Nós estamos encerrando essa campanha do Purim, e todos nós que temos aprendido nesse ano de Mordecai, a importância de nós mantermos a nossa integridade, a nossa fidelidade, como eu falei, e a gente manter a nossa confiança em Deus. Porque vão acontecer coisas no processo e na nossa trajetória que você vai ter todos os motivos para parar, para abandonar, para desistir e arrumar, muitas vezes até uma justificativa plausível para dizer não dá mais. Olha o que está acontecendo comigo, olha a injustiça que eu estou vivendo, olha as coisas difíceis, olha o sofrimento que eu estou passando. Quem honestamente, nos momentos difíceis da sua vida, você pensou, eu sei que você não desistiu, mas você pensou em desistir, levante a sua mão. Nós temos momentos complicados na nossa vida, que a gente fica um passo mesmo
de viver aquilo que nós não gostaríamos de viver. E a gente tem na nossa mente que parar é a melhor solução. Por que eu vou ficar insistindo? Porque eu vou ficar, às vezes, até mendigando, né? Algo que talvez eu nem mereça, nem seja vontade de Deus. Quantas vezes a gente pensa assim? Por que Deus precisa me abençoar? Por que Deus precisa? Ele não precisa. Talvez eu não seja nem merecedor de algo bom acontecer na minha vida. E como eu falei, a gente vai se conformando em viver essa vidinha que está sendo proposta diante dos nossos olhos, mas que nós precisamos olhar para aquilo que são os planos superiores de Deus para a nossa vida. Que para cada conquista que nós temos, tem um caminho chamado deserto. Para cada terra da promessa, do casamento, da família, das finanças, das situações emocionais, a gente passa por deserto. Às vezes não é um só, né? O povo passou 40 anos porque eles foram tendo um posicionamento contrário daquele que Deus queria. E aí eles ficam dando volta. E quantas vezes acontece isso com a gente? A gente fica anos e anos no mesmo problema. Por quê? Porque Deus não quer nos abençoar? Não. É porque nós muitas vezes não conhecemos os propósitos de Deus. E como o povo lá do Egito, a gente murmura, a gente reclama. A gente fala por que é desse jeito, porque não é do jeito, do meu jeito, por exemplo. Ou do jeito normal que toda pessoa. Porque comigo e com a minha família é complicado, é difícil. Sempre ficamos nas mesmas dificuldades. E hoje, querido, a proposta do Senhor para nós é que a gente rompa esse sentimento de vitimismo. Porque Mordecai, ele era um homem que estava ali, escravo, ele estava no exílio, ele participava da guarda real, mas ele era, vamos dizer ali, um subalterno. Ele era alguém que dependia daquilo que era a vontade do rei. E ele se depara com um inimigo poderosíssimo, que era o primeiro-ministro, chamado Amã, e que odiava Mordecai, porque Mordecai, ele não se curvava. Ele sabia que ele ia prestar só honras a Deus. E quando nós nos posicionamos em obedecer, em sermos fiéis, o inimigo, ele quer de alguma forma nos humilhar. Ele quer de alguma forma, ou de todas as formas, trazer para você um peso tão grande que você não suporte. E que você abra mão da sua fé, das suas convicções. E Mordecai e todo o povo judeu tinha recebido uma sentença de morte. E queridos, uma coisa é assim, ó. Uma coisa é você ir para uma guerra e lutar contra o inimigo, e aí vence quem for melhor, né? Quem tem mais arma, quem tem mais estratégia, quem tem mais homens, quem tem esse poder bélico. Só que essa sentença contra o povo judeu, não é que eles iam entrar numa guerra contra aquele povo. Eles iam ser exterminados, eles não iam ter direito de lutar. Eles iam ser mortos, eles iam ser arrancados das suas casas. E não ia sobrar nenhum, porque havia uma sentença. O que acontece? Os reis dessa época, e os imperadores, enfim, quando eles tinham um anel que era um anel de autoridade. E o rei Assuero entrega esse anel para Amã, o primeiro-ministro, porque ele faz a cabeça do rei, dizendo que o povo judeu era um povo inimigo e que ia se levantar contra ele. Porque ele sabia que Mordecai, este homem que não se curvava, era um hebreu, era um judeu. E a coisa ali era pessoal. Só que para Amã era pessoal. Só que para o diabo, ele queria não só destruir um homem
fazendo com que uma forca fosse construída para ele morrer, mas que houvesse o extermínio de todo o povo judeu que era e que é o povo de Deus. Então, não vamos pensar que o diabo vai nos poupar de alguma coisa. Quando ele entra para arrebentar e para não sobrar absolutamente nada. Só que neste momento, nós temos que guardar o nosso coração em Deus. Fala assim: eu quero guardar a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Fala: eu quero guardar a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Amém? Quantos cristãos não estão dentro de uma igreja? Estão afastados, não estão congregando, estão vivendo uma vida. Quando eu tiver vontade eu vou, e nunca tem essa vontade. O que é isso? É algo que o diabo roubou o sentimento do coração daquela pessoa. Eu não estou dizendo que ela perdeu a salvação, mas ela perdeu a alegria de viver os seus dias com Deus. Se com Deus está difícil, imagine sem Deus. Como é que você estaria hoje se você não conhecesse o poder de Deus na sua vida? E muitos acham que podem viver uma vida sem Deus. E Mordecai, ele estava debaixo de uma sentença. Uma sentença onde ele, a família e todo o povo judeu seria destruído. E ele precisava, como um homem de Deus, ter uma atitude espiritual. O que era da cultura da época, o que era muito comum os judeus fazerem num período de guerra, de dificuldade, ou de luto, ou algo terrível que aconteceria, naquela família. O que eles faziam como um protesto, mas um protesto de se humilhar diante de Deus. De derramar o coração e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E aqui nós vemos que Mordecai, ele vai para o pátio, e quando aquela sentença é lançada sobre o povo, eu estava explicando que ele deu esse anel, o anel de sinete, que quando aquele rei, aquele poderoso, assinava e colocava ali a marca do seu anel, nem o próprio rei poderia reverter essa lei. Era uma lei que precisava ser cumprida, mesmo que o rei ou o imperador, um poderoso, mudasse de ideia. Então pensa, queridos, que era uma sentença irreversível. Quem aqui tem situações que quando você olha você fala assim: é irreversível na minha vida, não tem como mudar? Levante a sua mão. Você tem uma causa aí? Eu tenho, mas eu creio. Deus pode mudar as leis para nos favorecer. Amém? E às vezes não vai ser mudando o coração de um juiz para que ele mude a lei. Porque nesse caso, nem o rei poderia mudar. Mas o Senhor nos dá condições e estratégias para nós lutarmos e revertermos isso que aparentemente e obviamente é irreversível. Mas que através de um posicionamento espiritual, você vai ver Deus revertendo isso. E foi o que aconteceu com o povo. E o que Mordecai fez? O que ele fez foi vestir-se de saco. A primeira coisa que ele fez foi rasgar as suas vestes. Então ele foi lá para o meio do pátio para que todo mundo visse. E ele rasgou as suas vestes porque era uma tradição, era uma cultura. Quando alguém queria protestar, ou porque alguém falava uma blasfêmia, ou porque alguma coisa estava sendo assim recebida de uma forma de indignação. Então a pessoa rasgava a veste dela e ela se vestia com pano de saco. Quem conhece aquele tecido juta? Vamos colocar aqui, eu pedi para a gente colocar aqui o tecido. Quem conhece aquele tecido juta? Que é mais ou menos parecido. Pensa naquele saco onde coloca o feijão, o café, Então era um tecido bem rústico, não era usual, as pessoas não usavam essas roupas, não era um tipo de tecido para roupa, era para poder abastecer,
armazenar esses alimentos. Então eles pegavam esse pano, que era chamado pano de saco, que era um tecido rústico, e eles teciam, faziam uma roupa ou embrulhavam no corpo para mostrar o quê? Nós vamos entender o que significava isso, para que Esther, lá do palácio, recebesse a notícia que o seu tio, o seu pai adotivo, estava vestido desta forma ali, porque ela nem sabia o que estava acontecendo, né? Ela estava lá na casa das mulheres, fazia um mês que o rei não a chamava, e ela estava vivendo a vidinha dela lá de burguesinha, né? E ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas Mordecai recebeu, junto com todo o povo, aquela sentença de morte. E aqui, a palavra, em Esther 4:14, fala assim: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Porque ela viu o seu tio vestido, contaram para ela, que ele estava ali, vestido daquele jeito, vestido de saco, e jogando cinza sobre a sua cabeça. E eu vou aqui trazer para vocês o significado desse pano de saco. Jogar cinzas na cabeça e rasgar as vestes. O que significava isso? Em primeiro, quando a pessoa, o povo, estava passando por um momento de grande tristeza. Quando eles estavam ao ponto de entrar em depressão mesmo. Então eles iam, rasgavam as vestes, colocavam esse pano de saco, vestiam esse pano de saco e jogavam as cinzas, né? Era muito comum naquela época as pessoas fazerem fogueira, esquentarem a comida e ficavam aquelas cinzas. E eles jogavam as cinzas na cabeça, porque era um sinal de humilhação diante de Deus. Era um sinal de que Deus, eu não tenho mais nada para fazer, a não ser me humilhar da forma mais profunda que uma pessoa poderia se humilhar. E quando Esther fica sabendo que o seu tio está dessa forma, ela manda vestes para ele. E Mordecai falou: não, rainha. Não, Esther, eu não vou mudar o meu posicionamento. Porque agora é momento de a gente rasgar o nosso coração diante de Deus. Porque uma sentença foi colocada sobre nós. E ele fala: se você não entrar na presença do rei e buscar uma estratégia, o povo, de alguma forma, Deus vai dar o escape. Mas você e a sua família vão perecer, porque como rainha, ela seria morta, ela seria, né, reconhecida como hebreia, como judia. E ela ia ser morta. E ele também seria morto, porque ele já sabia que Amã tinha construído aquela forca. E queridos, será que a gente, diante de tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente está como Esther ou a gente está como Mordecai? A gente está vivendo a vida como se fosse a Disneylândia, como se a gente estivesse num parque de diversão, como se a gente estivesse no planeta ilusão, vivendo muitas vezes uma vida que não é nem nossa. Muitas pessoas, por causa das dificuldades, das guerras, elas se fecham muitas vezes dentro de um quarto e se exime de viver uma vida de reagir. Outros vão para o campo, né, das redes sociais e fica viajando na vida dos outros. E fica imaginando como seria a sua vida se estivesse nas Maldivas. Se estivesse em algum lugar e se imagina e se projeta nesse lugar, porque ali naquele lugar, com aquelas pessoas, com uma determinada posição social, com sucesso, com fama, eu estaria vivendo uma vida tão diferente do que eu estou vivendo.
Quantas pessoas, nesses momentos, elas somatizam os seus problemas emocionais e elas começam a ficar doentes. Elas começam a ter dores, elas começam a ter problemas físicos por causa da sua doença na alma, por causa de medos, de traumas, por causa de situações que no passado não foram curadas e que vão gerando transtorno. Esses dias nós estávamos conversando e ministrando a vida de um querido pastor, servo de Deus, e que está passando por uma crise de ansiedade, pânico. Queridos, isso é mais normal e comum do que a gente imagina. E não é por culpa, muitas vezes, da pessoa. Ela não procurou, ela não quis, mas questões que vivemos na vida e que não são tratadas, não são curadas. Fazendo psicanálise, eu tenho estudado tanta coisa a respeito da alma, da psique. A gente sabe dos problemas espirituais que acontecem na vida das pessoas. Mas quando elas não cuidam da sua saúde emocional, da sua saúde mental, ou da sua saúde física, e da sua saúde espiritual, as pessoas adoecem. Eu adoeci por anos. E eu fui uma vítima da depressão, porque eu desconhecia, primeiro, o que a minha alma estava doente, e qual era o motivo da minha alma ter adoecido. Mas um dia eu conheci a verdade, e a verdade me libertou, e todos os dias eu trabalho essa verdade na minha vida, para não ser consumida por coisas que vêm durante a vida. Quem já ouviu a palavra que o inimigo, quando teve poder e posse de alguém, quando ele é expulso, passa um tempo, ele volta, encontrando a casa vazia, vem com 7 espíritos piores. E o diabo tem encontrado casas vazias de Deus. O diabo tem encontrado pessoas vazias. Elas estão cheias de futilidades. Elas estão cheias de ilusão. Elas estão cheias de traumas. Elas estão cheias de infelicidade. E não tem espaço para Deus. Não tem espaço para uma vida espiritual. Por quê? Porque isso é mais forte e puxa a pessoa para baixo. Essa pessoa começa a ter um posicionamento, uma vida de santidade. Vem esse espírito e puxa ela para viver as características do seu velho homem. E sem a gente perceber, a gente, ao invés de se humilhar, o que seria hoje? Rasgar as vestes. É você tirar toda a dependência que você tem de você mesmo e de outras pessoas. E passar a viver uma vida totalmente dependente de Deus. E o que seria isso, bispa? Se Deus fala para eu ir, eu vou. Se Deus fala para eu não ir, eu não vou. Quando Pedro estava passando por um processo, e ele já tinha dado muita bola fora, o discípulo de Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, hoje você se veste, hoje você cinge a sua espada e você vai para onde você quer. Mas vai chegar um tempo que você não vai se cingir, vão te cingir. Você vai ter que ir para lugares, você vai ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas essa é a vontade de Deus. E você vai precisar se converter. Meu Deus, Pedro não era convertido? Era. Mas no dia que ele fosse peneirado por Satanás, ele precisava entender quem ele era. Ele precisava saber quais eram os seus valores, qual era a verdade que Deus já tinha colocado na vida dele. E ele ia precisar se lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E a gente sabe que Pedro foi peneirado. Pedro passou por muitas coisas.
E quando ele foi levado como mártir para morrer, crucificado como Cristo, ele falou: eu não quero morrer como o meu Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de morrer como Cristo tinha morrido. E queridos, chega um momento que a gente precisa largar tudo, tomar nossa cruz e seguir o Senhor. Vão ter horas que você vai precisar sim rasgar a sua autossuficiência, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua independência. Porque o dia que a gente escolheu o nosso livre-arbítrio e a gente escolheu Jesus, a gente perdeu. A gente entregou o nosso poder de escolha ao Senhor. Evangelho é renúncia. Evangelho que muitos pregam que você só vai se dar bem na vida, desculpa. E muitos procuram ouvir estas coisas. Porque na hora que você fala que alguém vai ser perseguido, a pessoa não está disposta a pagar o preço. Esther estava lá acomodada. Ah, mas eu não sabia. Infelizmente, a falta de entendimento, a falta de conhecimento na palavra nos rouba e nos traz uma alienação. E você acaba não tendo um posicionamento porque você desconhece que posicionamento você tem que ter. Rasgar as vestes, né, era um sinal de profunda tristeza. E vestir aquele pano de saco, mas também era um sinal de arrependimento. Nós vemos que aconteceu isso com Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 3, 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Jonas, ele tinha sido mandado para Nínive, ele pegou o navio e foi para o lado oposto, para Tarsis. Ele precisou um dia rasgar as suas vestes porque ele foi engolido por um grande peixe. E ali das profundezas do inferno, ele clamou ao Senhor. E vão ter momentos, querido, que você vai precisar tirar tudo aquilo que vestiram em você. Você vai precisar tirar essas camadas, às vezes que a religiosidade foi colocando em você, e você vai precisar começar a se desfazer delas. E entender que essa sim é a vontade de Deus. Vestir o pano de saco significa você se humilhar diante de Deus. Você tirar sua condição daquilo que você tem e você abrir mão e vestir aquilo que Deus está te propondo neste momento de desafio de vida. Em que você é humilhado, as pessoas olham e você mesmo sente vergonha às vezes de estar passando pelo que você está passando. E que você olha e dentro de você vem conflitos onde você fala: ah, mas eu vejo a vida de tantas pessoas darem certo. Porque comigo não está dando certo. Não está dando certo porque esse é o tempo de Deus para você. Esse é o tempo de você se humilhar, porque a palavra fala que aqueles que se humilharem, a seu tempo será exaltado, aleluia. Amém, igreja? Se você quiser ser grande, você tem que aprender primeiro a ser pequeno. Se você quer ser o primeiro da fila, vai para o último. Porque é assim que funciona o reino dos céus. As coisas não são programadas da maneira que a gente imaginou. Mas nós confiamos que quando a gente se humilha, o Senhor nos exalta, porque neste momento não é momento de se exaltar, não. Esse momento não é a hora de você ficar reclamando e achando que você tem isso, tem aquilo, fez aquilo. Para quê? Para você entender que é da mão do Senhor que vai vir a honra para a tua vida. Não vai ser a sua capacidade, não vai ser a sua inteligência, não vai ser a forma que você achou e construiu
dentro de você que você seria uma pessoa feliz e completa. Claro que a gente precisa trabalhar, se esforçar, estudar, se empenhar, buscar o melhor. Sim. Mas se isso não tiver propósito em Deus, Paulo falou, eu considero todo esse conhecimento que eu tenho como esterco. Ele rasgou as vestes dele. E ele vestiu o propósito. O que é você vestir? O pano de saco é vestir o propósito de Deus para a sua vida, que no primeiro momento é humilhante, que no primeiro momento não tem valor, que no primeiro momento as pessoas vão desprezar, inclusive você, que não vai ter valor, não vai ter valor financeiro, não vai ter valor monetário. Você vai se humilhar sim e aguardar o tempo de Deus, porque nesta atitude, neste ato profético, Deus vai vir dos céus. O meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu, o Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluia. Amém. Se humilhe. Às vezes tem coisas que você passa e está passando na sua vida que são humilhantes. Mas uma coisa é você ser humilhado pelo diabo. Outra coisa é você ser humilhado pelo nome de Jesus. É muito diferente isso. E Mordecai sabia. E para nós encerrarmos, eu queria em terceiro lugar só, que esse aqui foi uma coisa à parte que eu fiz, hoje que o Senhor me deu, um pouco antes de vir para cá. A veste de saco representava momentos de humilhação. Então, em primeiro lugar, era um momento de grande tristeza, era um momento de arrependimento e era um momento de humilhação. Quando eu apresento diante de Deus essas três características, o Senhor vem dos céus, perdoa o meu pecado e sara a minha terra. E aquilo que era irreversível, o Senhor torna possível, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Em primeiro lugar, Deus está tirando hoje essas vestes de miséria da sua vida. Porque se você se humilhou para o Senhor e pelo Senhor, Ele vem e Ele tira essas vestes. Marcos 10:50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. O que lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguido Jesus estrada afora. Amém? Aquele homem deixou a sua cama, deixou as suas vestes de miséria. Ele deixou ali a sua condição de cego. E ele passou a enxergar. E hoje o Senhor está tirando essas vestes que impedem você de enxergar o propósito de Deus na sua vida. Amém? Em segundo lugar, Deus está tirando as vestes de injustiça. Quem aqui sofreu uma injustiça? Levante a sua mão. Quem sofreu uma injustiça em algum momento da sua vida? E que você gostaria que Deus fizesse justiça? Levanta a outra mão. Amém? Fala: Senhor, tira hoje todo esse sentimento de revolta, de injustiça que eu sofri. Eu entrego ao Senhor aquilo que eu fui humilhado, aquilo que eu fui injustiçado. Eu entrego porque eu sei que o Senhor tira essas vestes hoje da minha vida, porque eu me humilho diante do Senhor, porque eu entrego a minha tristeza, a minha dependência ao Senhor, porque eu entrego, Senhor, hoje a tua vontade para que seja feita na minha vida. E eu sei que no tempo certo eu serei
justificado. Eu serei justificado. Toda injustiça que você sofreu, o Senhor hoje está mudando e tirando essa capa aonde trouxe para você injustiça, e o Senhor está te fazendo enxergar e viver um novo tempo. E deseja isso, dá um glória a Deus bem alto. Amém, aleluia. Deus está tirando a miséria, Deus está tirando a injustiça. E fala em terceiro lugar: eu vou ver o Senhor trazer sobre a minha vida as vestes reais. Amém? O Senhor está tirando as vestes de luto. Fique de pé. Sabe o que é um luto? Hoje nós estamos aqui com o presbítero Marcelo, querido, que perdeu sua mãezinha. A gente sabe o que é viver o luto, perder alguém que a gente ama. Mas também é perder algo que foi importante para a gente. Tudo que foi importante para você e foi tirado, a gente tem que passar pelo luto. E queridos, na nossa cultura, né? Eles rasgavam as roupas, vestiam aquele saco e jogavam cinza na cabeça. Hoje, nós não precisamos fazer isso, literalmente. Mas a gente pode hoje tirar essas vestes, que nos faz muitas vezes nos sentirmos importantes no sentido de arrogância, de autossuficiência. A gente tirar e falar: Senhor, não adianta nada disso. Não adianta eu ter um nome, não adianta eu ter uma carreira, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter nada, que se isso está acontecendo na minha vida, só o Senhor pode reverter. Não é verdade? Alguém que recebe uma sentença de prisão, ele pode ter o dinheiro que for. Claro que não é, eu não estou falando do Brasil, né, queridos? Vamos pensar na coisa séria. Não importa. Se ele tem uma carreira, se ele tem dinheiro, se ele é filho. Eu estava vendo aí uma pessoa poderosa, o cara que tinha um Porsche atropelou uma pessoa, a mãe deu um jeito lá de tirar. O cara foi preso, foi pego. Não adianta, pode ter o dinheiro que for, meu filho. Se tem uma sentença, ela vai ter que ser cumprida. E só o Senhor, para olhar para nós e ver que aquilo que está sendo cometido injustamente, eu passei por isso, queridos. A minha família passou por isso. E eu sei o que é você ter que enfrentar algo mentiroso, onde o diabo vem para destruir. Mas a nossa integridade, a nossa fidelidade e a nossa verdade em Deus é que vai nos livrar. Se humilhe para que o Senhor te exalte. Tire hoje essas vestes que faz muitas vezes você ficar alienado. Olhe, você está vivendo uma luta num casamento, ore, chore, jejue, clame, busque até Deus te ouvir. A parábola do juiz iníquo. Aquela viúva bateu na porta até o juiz atender a sua causa. Não pare, não desista. Amém? Se vista de humilhação. O que é isso? É quando você se veste do propósito de Deus, que aparentemente não é algo lindo, bonito, maravilhoso, mas que o Senhor vai enxergar o teu sentimento e Ele vai mudar a tua sorte. Amém? Depois disso, Esther entra diante do rei, prepara um banquete. E ali ela vai se preparando. Depois ela marca um segundo banquete. E ali ela denuncia o inimigo. Amém? E ali o inimigo é envergonhado. O texto que nós lemos aqui. E Mordecai, que uma forca tinha sido preparada, e o povo que seria exterminado. Deus deu ao povo o direito de lutar, porque o rei escreveu um decreto que o povo não aceitaria ser morto, mas poderia lutar para a sobrevivência. E ali houve para o povo judeu alegria, regozijo, honra, amém, e júbilo. Levante as suas mãos e fala: eu vou viver a glória da segunda casa. Eu vou viver. E o Senhor vai trazer para a minha vida a cura de toda a injustiça que eu sofri. De todas as situações que trouxeram
a calamidade, miséria, destruição, morte. E o Senhor hoje vai tirar as suas vestes de luto e vai colocar vestes reais. Mordecai, ele foi tirado daquele lugar aonde ele estava com aquelas vestes. E ele foi mudado as suas vestes para vestes reais. Você pode imaginar isso, querido? Você pode imaginar? É como se a gente tivesse vestido de mendigo e a gente começar a se vestir como príncipes e princesas, como reis e rainhas. Amém?